Gálatas 5, versículo 22 e 23. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Meus irmãos, se pedisse para mim elaborar um cursinho de discipulado para um novo convertido, o conteúdo que conteria na primeira lição seria sobre o Espírito Santo de Deus. Entre tantas razões que eu poderia dar, eu vou dar uma razão que eu creio ser, inclusive sistemática, bíblica. Por que eu elaboraria essa primeira lição para alguém que tomou uma decisão ao lado de Jesus? A primeira lição que eu daria para ele, por causa de Efésios 1:13, que diz assim: assim também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Perceba que a sistemática do apóstolo é que alguém, quando ouve o evangelho e crê no evangelho, o que acontece simultaneamente é selado com o Espírito Santo de Deus. Hoje à noite nós não iremos falar especificamente sobre cada um desses que a Bíblia chama de o fruto do Espírito. A ênfase vai ser sobre o fruto do Espírito, mas não nos ligarmos no conceito, por exemplo, de amor, de alegria, de paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Imagino que, em linhas gerais, nós já temos a concepção do que significa cada uma dessas áreas que o Espírito de Deus produz na vida de quem creu no Evangelho. Nós iremos refletir sobre o fruto do Espírito. O contexto imediato desses dois versículos que acabamos de ler começa no versículo 16. No versículo 16, o apóstolo Paulo nos diz uma coisa importante: que se nós andássemos no Espírito, nós jamais satisfaríamos as concupiscências da carne. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está nos dando aqui uma receita, uma dica de o que um crente deve fazer para não andar no pecado, para não permanecer, para não nutrir e não se submeter o que ele chama de a concupiscência da carne. E para isso acontecer, para não se submeter à concupiscência da carne, Paulo diz que é preciso andar no Espírito. E se você tem uma linha de pensamento semelhante à minha, quando eu leio essa afirmativa do apóstolo, a minha pergunta é: o que é andar no Espírito? Daqui a pouco nós vamos ver uma faceta disso. Em seguida, nos versos 17 e 18, o apóstolo Paulo nos dá mais duas informações. A primeira delas é que qualquer pessoa, e sobretudo, imagina só, alguém que aceitou o Evangelho, que creu no Evangelho, tem que entender uma premissa básica de quem é nova criatura. Que premissa é essa? É que nesse indivíduo coexiste agora duas naturezas. A natureza terrena, que o apóstolo Paulo chama de aqui a carne, e uma nova natureza, aqui que o apóstolo Paulo diz, o Espírito. E essas duas naturezas são antagônicas, elas militam uma contra a outra. E Paulo nos dá essa informação, como ele diz no final do verso, para que porventura eu e você não façamos o que queremos fazer.
A outra informação é que ele diz que essa pessoa que crê no Evangelho, ela precisa entender que ela agora é guiada pelo Espírito e não mais está debaixo da lei. Essa palavra guiado, uma das ideias que vem na minha mente é de uma pessoa que não enxerga e que é preciso que alguém que enxergue tome ela pela mão e a conduza. Então, essa é mais ou menos a ideia que o apóstolo Paulo nos dá sobre essa nova vida que o indivíduo vai ter, vivendo como uma nova criatura. Em seguida, a partir do versículo 19, se você tem dúvidas, como eu tenho dúvidas sobre o que é andar no Espírito, ou o que é satisfazer a concupiscência ou as concupiscências da carne, o apóstolo Paulo ele é bem específico em dizer o que é carne e o que é Espírito. E aí ele cita, a partir do verso 19, o que são as obras da carne. Ele vai da prostituição à glutonaria. E a partir do versículo 22, que é o texto que nós iremos focalizar nessa noite, ele nos diz especificamente o que é o fruto do Espírito. Geralmente, quando eu prego essa passagem, eu preciso ensinar a vocês e enfatizar para mim que não são os frutos do Espírito. Ainda hoje, quando eu escrevi a mensagem, por várias vezes eu tive que me corrigir, querendo colocar os frutos do Espírito. É singular, é o fruto do Espírito. Portanto, Paulo nos diz que andar no Espírito é andar de acordo com o fruto do Espírito. Andar em amor, em alegria, em paz, em longanimidade, em benignidade, em bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Vamos refletir, irmãos, sobre essa questão do fruto do Espírito. E a primeira reflexão que nós iremos fazer é sobre essa figura de linguagem que o apóstolo Paulo toma para falar sobre a ação do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. O apóstolo Paulo toma emprestado a palavra que advém da agricultura, que é a palavra fruto. O fruto do Espírito. Para a gente poder dar um pouco mais de luz sobre essa metáfora que o apóstolo Paulo usa para falar do Espírito Santo e da ação dele na nossa vida, nós precisamos voltar um pouquinho na Bíblia, embora não iremos ler, mas vamos citar, para a gente poder entender melhor essa questão, dessa figura usada pelo apóstolo de fruto. Qual é o texto que nós vamos usar para dar mais luz aqui, irmãos? É aquela parábola usada por Jesus em Mateus 13, a parábola do semeador. É como se o apóstolo Paulo aqui, ele desse continuidade àquela parábola, e mais especificamente, vocês devem saber que naquela parábola, o semeador joga a semente, semeia a semente em 4 tipos de solo. Os irmãos também devem saber que aqueles tipos de solo representam o coração da humanidade. E como cada coração reage, a semente aqui no texto lá é a palavra de Deus. E como cada coração reage. Mas tem uma parte da semente que cai naquela parte onde Jesus chama de a boa terra. E nós sabemos que a boa terra nada mais é do que o coração de alguém que depois que ouviu a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selado com o Santo Espírito da promessa. É importante a gente entender, irmãos, essa simetria que a palavra de Deus faz com o Espírito Santo. Em alguns textos, o Espírito Santo ele é sinônimo da
própria palavra de Deus. Aqui, Paulo refere-se ao Espírito, literalmente com a palavra Espírito, e também coloca o Espírito como uma semente, que essa semente foi colocada no coração humano, e que naturalmente esse coração humano aqui é aquela boa terra lá de Mateus. E nós sabemos que aquela boa terra lá de Mateus, onde a semente, a palavra de Deus foi semeada, nós sabemos que ela nasceu, que ela cresceu e que ela frutificou. Amém? Ela nasceu, ela cresceu e ela frutificou. E aqui o apóstolo Paulo é como se ele pegasse aquela passagem, claro que eu não estou falando que Paulo fez isso, mas ele apenas dá continuidade. Ele diz que tipo de fruto aquela semente produz, que são esses aqui especificados pelo apóstolo. Olhando, irmãos, a parábola do semeador e trazendo essa luz para essa passagem, nós entendemos que todos nós temos a necessidade de que nas nossas vidas evidencie o fruto do Espírito. E quando eu falo, irmão, do fruto do Espírito, eu espero que na sua mente, no seu coração já esteja claro que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esse é o fruto que temos a necessidade de produzir pelo fato de sermos a boa terra, onde a semente, que é a palavra de Deus, foi semeada, e segundo Jesus, frutificou a 100, a 60 e a 30 por 1. Mas uma outra ideia que nós temos que juntar aqui é que, por entendermos que temos a necessidade de frutificar, porque é a boa terra, nós temos talvez um pensamento equivocado que esse frutificar vai acontecer na vida de todo cristão de uma maneira automática, como se ligasse no piloto automático. E isso não é bíblico. A própria figura que o apóstolo Paulo toma emprestado, o fruto, a gente sabe, irmãos, que nenhuma árvore frutífera ela frutifica se ela não for cultivada. Nós sabemos que, literalmente, na lavoura, a terra ela precisa ser preparada, a semente precisa ser plantada. Depois que a semente nasce, aquela árvore, se for uma árvore ou se for um outro tipo de grão, precisa ser cuidada, limpada, regada, para que ela possa poder produzir frutos. Não é automaticamente, ninguém simplesmente joga uma semente ou um grão em algum lugar e não precisa fazer mais absolutamente nada. E o que eu estou dizendo com isso, irmãos, que é preciso da nossa parte uma ação objetiva para podermos também evidenciar nas nossas vidas esse fruto do Espírito. Portanto, irmãos, a primeira reflexão tem a ver com a figura de linguagem que o apóstolo Paulo aplica, o fruto do Espírito. A gente entender que fruto faz parte da vida do cristão, mas é preciso que tenha uma ação objetiva, sua, minha, para que possamos naturalmente produzir o fruto do Espírito. A segunda reflexão, irmãos, é sobre o desconhecimento da ação do Espírito na vida de um cristão. Você imagina se hoje você fosse alertado que amanhã e o fim de semana
Um artista famoso, o presidente do Brasil, o governador do estado, uma autoridade ou alguém que você julga ser uma pessoa importante, ele vai se hospedar na sua casa. Provavelmente você fará algumas perguntas para poder receber essa pessoa. Possivelmente vai perguntar sobre o que ela gosta e o que ela não gosta. Coisas elementares. Nós temos a pessoa, o ser mais importante do universo, habitando na nossa vida, habitando na nossa casa. E nós, no geral, temos um desconhecimento altíssimo sobre o que o Espírito gosta, o que ele não gosta. Esse desconhecimento, irmãos, da ação do Espírito na vida de um cristão, isso leva a duas consequências elementares. A primeira, a falta de compromisso em produzir o fruto do Espírito. Porque se o Espírito Santo não é bem cuidado, se é que eu posso assim usar essa terminologia, o fruto do Espírito não vai evidenciar-se na nossa vida. E isso, irmãos, a Igreja de Cristo, você, eu em alguns momentos, nós não temos esse compromisso. E pegarmos passagem como esta, nos depararmos com ela, nos perguntarmos o que é preciso para o fruto do Espírito se tornasse evidente na minha vida. A terceira reflexão, irmãos, é sobre que o fruto do Espírito deveria ser um espelho para cada um de nós. Em que sentido deveria ser um espelho? Quando nós tomamos um espelho, qual é a utilidade de um espelho para nós? Nos mostrar os nossos defeitos, para que a gente possa corrigi-los, aqueles que são possíveis corrigir. Às vezes eu brinco, sobre isso com a minha esposa. Ela precisa, no caso, todos os dias quando vai sair, ela toma alguns minutos e ela fica diante do espelho, ajeitando a maquiagem. Eu imagino que a maioria das mulheres fizeram isso, Quando eu digo que nós deveríamos tomar textos como esse, especificamente este, aonde nos especifica o que é o fruto do Espírito, e nos colocar como um espelho, é para a gente olhar para esse texto, e olharmos para ele, pensarmos sobre ele, e fazermos perguntas mais ou menos assim: essas mudanças, elas estão acontecendo na minha vida? Eu estou buscando andar de acordo com a descrição do fruto do Espírito? Uma outra pergunta, tomamos esse texto como espelho, é: aonde eu preciso melhorar? Eu preciso melhorar no amor, é na alegria, é na paz, é na paciência, é na delicadeza, na educação, que é a palavra benignidade, é na bondade, é na fidelidade, é na mansidão, é no domínio próprio. Quais são as áreas da minha vida que precisa ser mais ajustada, que o Espírito Santo de Deus precisa trabalhar, que Ele precisa mudar mais na minha vida? Tomar esse texto, irmãos, como um espelho, e de todos os dias nós nos depararmos com esse texto e olharmos: o fruto do Espírito é. E entendermos que, como um ser espiritual formado pelo Espírito Santo de Deus, precisamos evidenciar essas áreas nas nossas vidas.
A quarta e última reflexão é que para produzir o fruto do Espírito, irmãos, é necessário tempo. Voltando à ideia de uma planta que produz frutos, dependendo do tipo da planta, nós sabemos que algumas produzem num curto prazo de tempo, outras precisam de um tempo maior para produzir. Dependendo de cada tipo, elas precisam de tempos diferentes para produzir os seus respectivos frutos. Um novo convertido, ele não vai, irmãos, produzir frutos já necessariamente amanhã. E às vezes é muito comum percebermos pessoas que tomaram uma decisão recentemente, às vezes ontem, quererem já demonstrar níveis de maturidade que necessariamente eles não possuem, porque precisa de tempo para produzir o fruto do Espírito. Não é instantâneo, não é plantar um abacate hoje e colher amanhã, não é plantar um feijão hoje e colher amanhã, arroz e colher amanhã. Precisa de tempo, não surge instantaneamente. Por outro lado, irmãos, quanto mais tempo passa, o cristão deveria evidenciar esses frutos na sua vida. Uma árvore frutífera, quando ela vai ficando velha, ela vai deixando de produzir. Mas na verdade, um cristão, irmãos, quanto mais tempo de vida com Cristo ele tem, ele precisa entender que a maturidade dele está crescendo, se ele está andando no Espírito, se ele está sendo guiado no Espírito, que ele precisa evidenciar cada dia mais o fruto do Espírito. Quando eu olho para essa descrição do fruto do Espírito, irmãos, se eu pegasse essas palavras, que se não me engano são 9, e fôssemos fazer uma caricatura de alguém, ou com que personagem da Bíblia nós identificaríamos essas características aqui, nós sabemos que é com o Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos também que a Bíblia diz que nós fomos separados, escolhidos para sermos conforme a imagem de Jesus. Quanto mais tempo temos de vida cristã, nós precisaríamos produzir, evidenciar essas áreas aqui na nossa vida. Irmãos, o fruto do Espírito é algo tão sério e nós não levamos tão a sério, que identifica alguém que é cristão ou não cristão. Se você diz que creu no Evangelho, mas essas áreas não se evidenciam na sua vida, de duas uma: ou você não está cultivando, cuidando, regando, ou você não recebeu essa semente que foi plantada, ela não nasceu. Por isso que eu digo que deve ser como um espelho para as nossas vidas. Para nós concluirmos, irmãos, o último verso que nós lemos, a última frase, desculpa, o verso 24, não é o 23. O apóstolo Paulo diz assim: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Paulo nos diz, irmãos, mais uma informação, que para o fruto do Espírito aparecer na nossa vida, é necessário que a gente crucifique a carne com as suas paixões. Se eu lhe perguntasse, irmão, como está o fruto do Espírito na sua vida? Como é que você anda? No amor, na alegria, na paz, na paciência, na gentileza,
na bondade, na fidelidade. Irmãos, nós somos chamados para sermos guiados pelo Espírito, para produzir o fruto do Espírito. Amém? Que Deus nos ajude a produzirmos cada vez mais na nossa vida o fruto do Espírito.